tema da cruz de Cristo, e eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o encontro com a cruz de Cristo. Nós vamos fazer isso em duas etapas. A primeira etapa é hoje, e se eu estiver vivo até sábado, domingo que vem, é a segunda etapa. Se não tiver, vocês vão ficar no déficit. Quem sabe Deus revele alguma vez, algum dia, né? Mas acredito em Deus que estaremos aqui. Abra sua Bíblia aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. O encontro com a cruz de Cristo produz significados na nossa vida. Todos acharam? Digam amém. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quem não tiver Bíblia, por favor, acompanhe com o irmão do seu lado aí. Peça para ele, por favor, me ajude. Me favorece aí com a sua Bíblia, por favor. Eu estou tentando ser crente, não consigo trazer a Bíblia. Todos acharam? Quanto a mim, não permita, Deus, que eu me gabe de coisa alguma a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse por todas as coisas atraentes do mundo já foi morto há muito tempo. E o interesse do mundo em mim também há muito está morto. Essa versão é a versão viva. Eu vou ler na versão J. Ferreira de Almeida, que talvez seja a mais comum a todos e que é bem parecida com a NVI. Diz assim no capítulo 6, versículo 14: mas longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Senhor, nós louvamos ao Teu nome, nos achegamos à Tua presença, Senhor, porque dependemos exclusivamente de Ti. A Tua palavra é a revelação máxima, portanto, traga o nosso pensamento cativo à Tua palavra, de maneira que toda a nossa capacidade intelectiva ela possa estar subjugada à revelação que o Teu Espírito Santo traz dentro do texto bíblico, para aplicação, Senhor, da nossa vida, em nossa vida, para que possamos mudar o nosso interior, sermos mudados por Ti, para que o nosso exterior reflita essa mudança, e possamos verdadeiramente servir a Ti em espírito e em verdade. Abençoe a cada irmão aqui, a cada um que está presente, que pode se deslocar do seu lar e vir até a Tua casa para ouvir a Tua voz, que possam sair daqui alimentados, como ovelhas que são alimentados pelo bom pastor quando está no seu redil. Trata-nos, ó Deus, segundo aquilo que Tu queres e ajuda-nos a alcançar de Ti misericórdia. Fique conosco, permaneça conosco, em nome de Jesus. Esse texto é um texto interessante, porque quando você o lê, você observa que esse texto tem a ver com aquilo que nós muitas vezes definimos como vida após a morte. Como assim, pastor? Porque, na verdade, 1 Coríntios, capítulos 15 e 19, quando você abre a sua Bíblia e lê, a Bíblia diz o seguinte: se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, na verdade, Paulo escreve à igreja de Corinto e ele quer dizer que existe algo ainda mais além dessa vida e que não devemos esperar em Cristo somente nessa vida. Existe algo além. Esse é um grande conflito que existe e existiu ao longo da história do que há depois da morte. As pessoas tentam talvez conjecturar ideias
elas tentam chegar a um consenso do que viria após a morte, o que seria, como acontece isso, porque na verdade todos que morreram não voltaram para contar. Alguns chegaram até a ter algumas experiências transcendentais, que disseram que foram conduzidos, outros dizem abduzidos, porque quando fala a ideia de abduzido, dá a entender que um extraterrestre o levou, mas alguns foram talvez conduzidos por um espectro de luz e que viram outras coisas e tiveram uma experiência transcendental acima da capacidade intelectual ou de apreensão da nosso conhecimento, e trazem informações acerca disso, e nós ficamos numa situação, acreditamos ou não, é verdade ou não, e às vezes nós até atrelamos como uma verdade, acreditando e achamos que aquilo dali verdadeiramente é uma revelação da parte de Deus. Existem 3 possibilidades dentro desse contexto. A primeira possibilidade é que se nós morrermos não acontece nada. Essa é a primeira possibilidade. E dentro dessa possibilidade, nós resumimos a ideia de que a vida é só aqui na Terra, não existe mais nada. Então nós temos que aproveitar o máximo que nós pudermos essa vida, porque ela é uma só tem 7 gatos. O homem só possui uma vida, não é assim? Então você só tem uma vida, curta e aproveite o máximo que você puder. Alguns surgem com essas ideias. O segundo contexto é a ideia de você ser plasmado, ou seja, 2 matérias que se juntam e formam uma matéria só, como uma gota que cai no oceano, ela se dissolve e não se vê essa gota e faz parte do oceano. A vida após a morte seria isso: eu morri, fui plasmado, e dentro dessa ideia de plasma, eu deixei de existir, ou existo dentro de um contexto global, e talvez alguns também acreditam nisso, e isso está dentro dos contextos místicos de algumas religiões. A terceira hipótese é a hipótese de que nós somos espírito, pessoa, e que uma vez entrando na existência pelo sopro de Deus, todos nós vimos a existência e, estando na existência, somos responsáveis por aquilo que fazemos, pelas nossas ações, pela nossa forma de ser, de pensar, de se portar. E aí nós nos deparamos dentro dessa existência que coexistimos em um ser que denominamos como Deus. Alguns não acreditam e dizem-se ateus, mas como ser ateu se você não acredita em Deus e defende a tese de que Deus não existe? Se Deus não existe, por que defender uma tese? Então, na verdade, existimos, e para nossa premissa, essa premissa é a que vale para nós somos espírito, e todos nós que aqui estamos, um dia teremos que prestar contas da nossa existência diante de Deus. Bom, sendo assim, a cruz de Cristo sempre foi o assunto primordial, porque não é somente um assunto que trata e está relacionado à nossa existência, histórico e também futurístico. É um assunto que não se age ou se compôs simplesmente em um momento, mas que isso está extensível até o fim e diante da eternidade. Cristo é a base de tudo. Haja vista que eu e você que aqui estamos por causa desse Cristo. Você não veio aqui para me ver. Primeiro, porque eu não sou bonito. Se eu fosse talvez um Brad Pitt na sua melhor fase,
você talvez viria aqui para ver o Brad Pitt, pastor Brad Pitt, mas eu não sou, então não foi por causa de mim. Você também não veio para mostrar a sua roupa, que talvez a sua roupa é a mesma que você já está usando há um bom tempo. E eu até falei com a minha esposa, ela falou: qual roupa que você irá? Eu falei assim: todas eu já fui, qualquer uma vai para a igreja agora. Então está tudo certo. Então nós que estamos aqui, nós vimos aqui por causa de um objetivo: Cristo. A cruz de Cristo tem um significado para mim. O encontro com Cristo tornou minha vida uma vida diferente. Passamos a ver diferente, passamos a agir, pensar, mudamos a direção do nosso caminhar. Enfim, entendemos que nós existimos para um propósito. Nós não existimos por existir, não estamos aqui por estar. Há um propósito de Deus em você ter vindo à existência. Os que não possuem tal entendimento, segundo aquilo que é revelacional na palavra de Deus, diz que estão perdidos em seus próprios deleitos e desejos funestos, logo são inimigos de Deus, e como inimigos de Deus receberão a paga por isso. Observe que muitas pessoas bebem, são conscientes de que a bebida lhes fazem mal, sabem que à medida que eles continuam no vício, estão culminando posteriormente na morte, mas mesmo assim não abrem mão da bebida. Pessoas são escravos da imoralidade, sendo cônscios de que estão corroborando com a própria alma para a sua morte espiritual. Outros utilizam o ato sexual para promiscuidade e apenas para o prazer, e tais pessoas estão expostas a doenças e candidatos muitas vezes a síndrome da imunidade adquirida, falado vulgarmente como AIDS. Não se preocupam com isso e simplesmente de cara limpa aderem a uma relação sexual e simplesmente não param para pensar, e depois se veem à beira de um precipício espiritual e humano também. Outros ainda estão numa situação complicada, porque apesar de virem à igreja, eles só são esquenta-bancos, como dizem alguns, vulgarmente falando. São presentes, mas nada tem significado para si. E tais pessoas sabem que serão reprovadas naquele dia, porque se aquele que profetiza, aquele que opera milagres, aquele que cura, há possibilidade de ouvir da boca de Deus: nunca te conheci. Imagine aquele que nada tem dentro da igreja, que o seu dom não é visto e que ele só faz volume. Então isso é muito sério. Pastores perderam seu norte e pastoreiam seus próprios ventres, deixaram de pastorear ovelhas, são administradores, manager business, que é uma palavra utilizada para aqueles que manobram, o dinheiro, a administração, são empresários e sabem que um dia serão cobrados de Deus, porque Deus lhes pedirá às suas mãos o que fizeram. Mas mesmo assim, tais pessoas continuam avassaladoramente caminhando dessa maneira e não se preocupam, porque acredito eu, para uma definição, que os tais não encontraram a cruz de Cristo, porque quando nós encontramos a cruz de Cristo, ela produz
para nós algumas coisas muito importantes e algumas noções para a vida, tanto secular como espirituais. Enquanto seres racionais com a faculdade cognitiva de poder refletir e pensar, Deus nos dá a possibilidade nessa noite de refletirmos sobre a nossa vida espiritual, até que ponto nós encontramos a cruz de Cristo. Porque quando encontramos Cristo, a nossa vida toma um rumo diferente. Sendo assim, eu quero apresentar a você hoje alguns pontos importantes do encontro com a cruz que trazem grande significado para a sua vida e que precisa ser revelado a você. Porque a cruz de Cristo não é apenas aquilo que aconteceu na história e que serviu Cristo talvez para alguns como um mártir que morreu, e que disseram os nossos avós que ele morreu para livrar dos nossos pecados. A grande questão não é ter esse conhecimento apenas, mas é ter o entendimento do que isso significa para você. E dessa forma, então, a cruz de Cristo, em primeiro lugar, ela me apresenta o amor. Quando eu olho para a cruz, a primeira coisa que eu vejo é amor. Uma palavra que estão nas poesias, alguns célebres passaram e disseram até coisas muito bonitas, talvez, mas sem vivê-las. Por exemplo, Renato Russo, antes da sua morte, em uma das suas músicas, ele apresentou uma ideia filosófica sobre o amor. E ele diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E isso é uma verdade. Mas nós pensamos, e às vezes um outro, como Ivan Lins, escreve, e na música diz que o amor é eterno enquanto dura. Filosofias, ideias acerca de um amor, mas o texto bíblico em 1 João 4, versículo 10, ele me diz algo muito importante. Eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia, ou então se for projetado. Nisto consiste o amor, em quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Cristo foi a justiça de Deus como pagamento no meu lugar e no seu lugar. Eu e você ficamos isentos da justiça de Deus, da sua ira, porque Cristo pôs-se como mediador entre Deus, eu e você. Então esse Jesus, ele simplesmente trabalhou na possibilidade de anular a si mesmo, tomar a forma de servo, e como forma de servo, ele encontrar um lugar no nosso lugar. Porque uma coisa é fácil, eu tentar ser igual a algum homem que é parecido comigo na mesmo prisma. Difícil é um Deus se tornar homem e estar no nosso lugar. Então, quando nos encontramos com a cruz de Cristo, nós somos levados a deixar de associar Deus não como um Deus apenas de poder, não apenas como um Deus de soberania, como um velhinho de cabeça branca sentado em uma grande poltrona onde os seus pés estão sobre a terra.
Deixamos de ver Deus como um carrasco que pesa a mão quando você falha, ou um Deus que tira a vida quando alguém o aborrece, e passamos então a ver um Deus que ama, um Deus que me compreende, um Deus que me aceita como eu sou, porque somente o amor é capaz de aceitar o outro como é. Somente o amor é capaz de dar o que é melhor de si. Então esse Deus, a Bíblia diz que Ele é amor. Deus é amor, 1 João 4,8. E se Ele é amor, Ele espera, Ele suporta, Ele não se porta com leviandade, Ele não se ensoberbece, não suspeita mal, crê, Ele aguarda por você, Ele espera o momento de você se decidir, Ele simplesmente espera você, porque Ele é amor, Ele quer relacionamento. Todo fim da tarde Deus descia no jardim para conversar com Adão, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Deus não é um Deus apenas como um gênio de Aladim que eu incito na hora que eu preciso, mas Deus é um Deus que traduz para mim intimidade, relacionamento saudável. Um Deus que está todo o tempo cuidando de mim. Um Deus que me fez acordar no dia de hoje. Um Deus que me deu condições de comer. Um Deus que me deu saúde. Um Deus que me deu ar para respirar. Um Deus que me trouxe aqui para ouvir a sua palavra. Um Deus que me fez adorar há pouco tempo atrás. Na verdade, quem encontra a cruz de Cristo, ele passa a ver um Deus não por temor e medo, não vê um Deus que pesa a mão, mas vê um Deus sem temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando então eu olho a cruz, eu entendo por relacionamento com ela e por entendimento revelacional, que agora eu não tenho medo de Deus, porque Deus passa a ser íntimo de mim, Ele faz parte da minha vida, Ele faz parte do meu contexto, Ele faz parte do meu ser, Ele faz parte do meu dia a dia. Tudo que eu sou dependo dEle, tudo que eu preciso está nele, tudo que eu preciso fazer dependo exclusivamente dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Então a cruz me proporciona a possibilidade do avanço sobre as minhas limitações. E me diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você não tem nenhuma condenação. As pessoas podem falar o que quiserem, mas Deus te vê de forma diferente. As pessoas podem não te aceitar como você é, mas Deus te aceita do jeito que você é. As pessoas podem não te compreender, mas Deus te compreende. Nenhuma condenação há para você que tem Jesus Cristo. Romanos 8:1. Repita comigo: por Ele me amar, eu estou livre de qualquer condenação. Amém? Quantos aqui são abençoados? Amém. Então,
todas as maldições estão quebradas na tua vida. Você aceita isso pela fé? Levanta sua mão e fala assim: eu aceito e determino e tomo posse nessa noite que as maldições foram quebradas na cruz de Cristo. Aleluia! Não tem condenação para a tua vida, porque Ele foi feito maldito no teu lugar. Amém? Diz a Bíblia, maldito em Deuteronômio 21, se não me engano 23, maldito todo aquele que é levado ao madeiro. Ele foi levado por mim e por você. Nós somos livres. Quantos são livres? Segundo, quando eu olho para a cruz, nesse encontro, eu vejo a graça de Deus, uma palavra grega falada como caris, graça. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 6. Abra sua Bíblia, diz assim: Deus não nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Espera aí, a Bíblia diz que Ele nos, repita, ressuscitou. Então, por dedução, nós estávamos o quê? Mortos. Aleluia, vocês são crentes. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pela morte de um homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte na vida de todos, pelo homem que foi Adão. Mas por Cristo entrou a vida, e onde abunda o pecado, superabundou a graça. Então Ele te ressuscitou. Então você não está mais morto, para assentar nas regiões celestes. Assento é lugar de quê? De descanso. Repita: se Ele me fez assentar, é porque Ele quer que eu descanse. Amém? Então por que você anda ansioso? Você não pode acrescentar um côvado à tua estatura, porque Deus cuida de você. Não cai um fio do teu cabelo sem que Ele possa perceber. Se Ele percebe o fio de cabelo que cai, se Ele cuida das aves que não trabalham, se Ele cuida dos lírios do campo, não cuidaria de você? Primazia da sua criação. Deus cuida de você. Repita comigo: Deus cuida de mim. Repita bem forte: Deus cuida de mim. Aleluia. Olha para o teu irmão: Deus cuida de você. E Ele fez isso para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Teologicamente falando, alguns definem graça como favor imerecido. Eu quero dar uma definição de graça para você. Graça é de Deus, na qual Ele, pelo seu infinito amor, dá às pessoas bênçãos inumeráveis sem lançarem rosto. Amém? Deus te concede bênçãos sem lançar nada no teu rosto. Porque às vezes algumas pessoas até ajudam, mas quando você falha com ela, a primeira coisa, você não dá valor. Quanta coisa eu fiz por você. Deus não. Nós erramos e Deus continua amando. Nós falhamos e Deus continua suprindo. Nós fazemos isso ou aquilo e Deus está sempre ali. Nunca lançará em rosto, porque vocês, diz a Bíblia, são salvos pela graça de Deus, por meio da fé que há em Cristo Jesus.
Sabe quem proporcionou isso? Repita comigo: Jesus Cristo. Fale assim: a morte de Cristo proporcionou a graça na minha vida. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Mateus 5,45, a Bíblia diz assim: vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Repita comigo: a graça de Deus não é só para os crentes. Amém? 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 Porque existe um grupo que acha que Deus só visualiza eles na terra. Eles são os únicos. Mas eu quero dizer para você que a graça de Deus está sobre a terra. Todos que têm vida têm a graça de Deus. Quem dá o ar que respira é Deus. Se quem não tem Deus hoje comeu, foi ao banheiro, fez um monte de coisa, é porque a graça está sobre ele. Aleluia! Agora imagine você que tem Jesus, meu irmão. Quão importante você é, porque além dessa graça que te mantém vivo, você está caminhando para o céu, você está salvo. Amém? Fala assim: eu estou salvo. Você sabia que tem crente que não tem certeza da salvação? Quão triste é isso! A bondade de Deus, ela é unilateral. A bondade de Deus não depende da meritória, ou seja, não depende daquilo que eu faço. Tem pessoas que acham que aquilo de bonzinho que ele faz, ele precisa receber de Deus a resposta para a vida dele, ou seja, Deus tem que fazer porque eu fiz. Deus não é obrigado a fazer porque você fez alguma coisa. Pelo contrário, se você fez, é porque Deus te deu condições para fazer. Não existe nada que possamos fazer sem que Deus esteja com a sua mão sobre a nossa vida. Amém? Por isso Paulo escreve e diz: tudo que façais, façais para... Repita: glória de Deus. Repita comigo: glória de Deus. Glória de Deus. Você tem que fazer tudo para quê? Se você comer um hambúrguer é para... Se você estuda é para... Se você namora é para... Se você abençoa é para... Se você obedece é para... Oh, aleluia! Se você está aqui é para... Se você tem cargo é para... Então tudo que você faz é para... Repita: para a glória, para a glória, para a glória, para a glória. Nós fazemos para a glória de Deus. Você não faz para você, você não faz para aparecer, você não faz para que o outro bata palma, você faz para a glória de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, se você faz para a glória de Deus e você encontrou a cruz, você agora não é mais manipulado. Amém? Aqueles que encontraram a cruz em Cristo não são manipulados. Como assim, pastor? Se você encontrou a cruz em Cristo, você hoje não precisa acender vela. Você não precisa ter aquele negócio que dá cheirinho. Como é que é o nome daquilo? Incenso. Vou colocar incenso na minha casa para expelir maus fluidos. Não são nem fluidos, maus fluidos. Porque de fluido não tem nada. Você não precisa fazer penitências, andar pelo quarteirão estendendo a mão, para que todos os demônios não se manifestem. Quem olhar você vai te chamar de maluco, meu irmão. Mas isso não.
Por favor. Você encontrou a cruz de Cristo. Você não precisa de um crucifixo para expulsar demônios. Você não precisa dar dinheiro na igreja para dizer ou ser abençoado. Tem gente que dá para ser abençoado, sabe disso? Troca com Deus. Errado! Não funciona assim. Não precisamos de amuletos espirituais. Aleluia! Não precisamos de doutrinas vãs que não corroboram para o crescimento da nossa vida espiritual. Simplesmente você só precisa entender que a cruz de Cristo produziu para a sua vida graça. Você não está aqui na igreja por causa de mim, pastor. Eu não sou nada. Amém? Amém? Inclusive eu não tenho nem pinta de pastor. Porque se depender de roupa para ser pastor, meu irmão, eu sou dos piores. Porque se uma vestimenta traduz a santidade que o Espírito requer, então muitas pessoas vão estar no inferno com gravata e terno. Nós precisamos entender que Deus quer caráter. Deus quer pessoas que vivam a palavra. Deus não quer pessoas que estejam na igreja simplesmente para alegrar o seu espírito. E afinal de contas, na hora de um louvor é muito bom. Pular é muito bom. Tem agora aqueles pagodezinhos santos, né? A galera fica que fica. Eu acho isso interessante, porque eles vêm do Egito e trazem as coisas do Egito e querem o Egito dentro da igreja. Meu irmão, não funciona. Aí vem uns que se dizem espirituais, montam uns ritmos que são lá do mundo, não tem nada a ver contra o ritmo, mas alimenta e corrobora para a carnalidade daqueles que têm o Egito dentro de si. E aí eles se esbarram. Ah, mas Davi dançou, dizem eles. Só que Davi dançou no Espírito. E por uma má interpretação de que não estava no Espírito, a pessoa se tornou estéril. Meu irmão, é mais sério do que se imagina. Nós não estamos dentro da igreja para brincar de sermos crentes, porque o diabo não brinca de ser destruidor. Muita gente está sendo destruída porque acha que vai vencer o diabo com a vida errada que tem vivido. Não vence. Por isso que muitos estão afundados, estão numa cova, porque não dão ouvidos a Deus. Então hoje Deus conclama você. Deus hoje roga para que você entenda que a graça você precisa encontrar, e ela está na cruz de Cristo. É o balizador da tua vida. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você que quando eu olho a cruz de Cristo, eu encontro salvação. Salvação porque Deus não nos destinou para a ira, como está em 1 Tessalonicenses 5. No versículo 9 diz que Ele simplesmente nos recebeu e nos deu a salvação por meio de Cristo Jesus. A lógica da salvação é que eu estou perdido, só pode ser salvo quem está perdido. Qual é o valor da salvação se não há quem está perdido? Qual é o valor da verdade se não há mentira? Então, as antíteses ou os contrários, eles são existentes para que se tenha ou se dê valor. Qual é o valor da luz se não existe trevas? Que adianta você acender o teu telefone lá naquela luzinha que existe dele, agora
com toda essa luz acesa. Agora, se tudo estiver preto e você acender a luz, que diferença! As antíteses existem para reforçar um ao outro. Eu quero dizer para você, a Bíblia diz que todos pecaram, e pela antítese do pecado, Jesus veio para morrer. E a Bíblia diz que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, em Romanos 3:24, diz a Bíblia que Deus ofereceu como sacrifício, mediante a fé, para a propiciação do seu sangue. E agora todos nós deixamos de ser impunes dos nossos pecados. Não há mais cobrança. Você está livre. Repita comigo: eu estou livre. Não há condenação sobre mim. Quantos aqui estão salvos ou acreditam na salvação? Você precisa entender que quando olhamos para a cruz, enxergamos um ser que se destina a me ajudar todo o tempo, um ser que estende a mão, como se eu tivesse caído em alto mar e tentando nadar não conseguisse mais sobreviver àquele mar, aquelas ondas. E quando minhas forças estão se esvaindo, alguém joga para mim uma boia e eu me agarro nela, porque ela vai me livrar do sufoco, porque eu não tenho mais condição de poder suportar aquele momento. Jesus é a boia lançada dos céus para que eu e você pudéssemos agarrar a Ele. A cruz é um meio para nós encontrarmos Deus. É a única forma de vivermos a eternidade no céu. Não existe outra maneira. Se eu quero ver o céu, eu preciso me agarrar com Cristo. Preciso viver essa verdade. Preciso deixar de ser convencido de crente e me tornar um cristão, para que eu possa então encontrar a Cristo. Todos nós, diz em Isaías 64:6, somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, as nossas culpas como um vento nos arrebata. Quem encontra a cruz de Cristo sabe que precisa de ajuda. Precisamos uns dos outros. A salvação proporciona isso para mim e para você. Ninguém na igreja é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais valor do que ninguém. Nenhum cargo é melhor do que o outro. Nosso desejo precisa ser Cristo. Estamos por causa dele. Agora eu vou dizer para você, essa salvação é por eleição. Você sabia que Deus escolhe uns e rejeita outros? Amém? Lá em Romanos 8, versículo 13, que mesmo antes dos gêmeos nascerem, Jacó e Esaú, Deus já tinha escolhido Jacó. Amém? Amém? Espera aí, meu irmão, antes deles nascerem, o que eles fizeram para ser escolhidos? Nada. Achou Deus graça em escolher Jacó. A Bíblia diz, versículo 13, que ele amou a Jacó e rejeitou Esaú. E no 14 diz: então o que diremos? Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de sua misericórdia. Eu vou falar algo para você mais ainda. Se você veio aqui hoje, se você entende isso, é porque a misericórdia dele escolheu você. Porque você poderia estar lá no mundo, caminhando para o inferno, mas ele te trouxe, e ele te fez entender isso.
Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas alguns de vocês dirão: então por que Deus ainda nos culpa? Porque resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Por acaso o vaso pode dizer ao oleiro: por que me fizeste assim? A cruz de Cristo me mostra que Deus me escolheu. Olha, meu irmão, eu sou muito feliz porque Deus me escolheu. Eu ainda falava isso há 2 dias atrás. Se eu não tivesse sido escolhido por Deus, eu acho que eu estaria morto hoje. Deus me escolheu. Sabe o que é isso, meu irmão? Repita comigo: Deus me escolheu. Agora pense nisso e repita de novo: Deus me escolheu. Tu sabe o que é isso? Deus me escolheu. Tu sabe o que é isso? Você entende a profundidade disso? Que você não é um Zé Ninguém, que você não foi criado para ser chacota, que você não foi trazido à existência para viver de qualquer maneira. Ele te escolheu. Aleluia. Você sabe o que significa isso? Já falei isso aqui. Você sabe que são milhares e milhões de gametas masculinos para tentar fecundar um óvulo. Um óvulozinho só, mas milhões de espermatozoides querendo entrar nesse óvulo. E Deus olha para esses espermatozoides e Ele encontra você. E quando Ele encontra você, Ele olha e diz: vai, campeão! Vai, campeão! Você é escolhido meu, e você vem fecunda. Você entra no óvulo sozinho, às vezes com 2, 3, mas aqui eu acho que não tem ninguém gemelar. E você fecundou, e você multiplicou, e você começou a ter forma. Você ficou 9 meses, segundo Enoque, sendo ministrado pelos anjos dentro da barriga da sua mãe. E quando você vem à existência, você vem para a glória de Deus, escolhidos para ser salvo. Que o salmista diz: antes da fundação do mundo, tu me escolhestes. Quando eu olho a cruz de Cristo, eu encontro perdão. Perdão dos meus pecados. Por meio do seu sangue, o perdão dos meus pecados foram ativos, como diz Efésios 1:7, e Ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. No perdão está embutido a ideia de que eu preciso também perdoar. Amém? Sabia que muitas pessoas não perdoam? Muitas pessoas estão doentes hoje porque guardaram mágoas dentro de si. Muitas pessoas são fulminadas na depressão, fulminadas no pânico, em doenças psicossomáticas, DNV, distúrbio neurovegetativo, porque não conseguiram perdoar pessoas. Sofrem, guardam dentro de si, limparam a casa, mas colocaram a sujeira debaixo do tapete. Deus hoje está falando para você: Ele te proporcionou pela cruz perdão, você deve proporcionar perdão para o teu próximo, porque a única forma de receber perdão de Deus é quando eu perdoo
o meu próximo. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não imputa pecado, diz a Bíblia em Romanos 4. Então experimentamos e passamos a viver no mundo imperfeito, mas como pessoas perfeitas. O mundo é imperfeito, mas nós somos servos de Deus. Você precisa perdoar. Amém? Eu passei com uma prova de perdão na quinta-feira. Eu fui provado, vocês não sabem, aqui na igreja. E olha, vou ser sincero contigo, com vocês. Lá dentro meu coração disse não. Mas conforme eu fui processando com Deus, e o Espírito processando em mim, Deus limpou meu coração definitivamente na quinta-feira. Porque eu fui capaz de ceder algo que aos olhos humanos não cederia. Quando você perdoa, você traz cura para a tua alma. Repita comigo: quando eu perdoo, eu trago cura para a minha alma. Olha para o seu irmão e fala assim: perdoe. Aprenda a perdoar. Aleluia, perdoe para que você seja curado. Todos nós somos importantes uns para os outros. Os membros que são menos decorosos, nós damos honra. Aceite teu irmão como ele é. Aceite-o, porque você também não é flor que se cheire. Aceite o teu pastor, por favor, porque eu tenho que aceitar você. É uma relação amigável. Eu trabalho e você trabalha em função desse corpo que é de Cristo. E por fim, a cruz de Cristo, ela me revela a misericórdia de Deus. É a oportunidade que eu tenho de recomeçar a vida. Lembro-me, diz Paulo, que também do que pode me dar esperança, e ele puxa isso lá de Lamentações, quando o texto diz: trago à minha memória aquilo que me dá esperança. A misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. Traga para a sua vida a misericórdia, encontre a cruz de Cristo. Não coloque pano velho em roupa nova, você vai estragar. Deus hoje quer que você renove a sua vida, renove o seu casamento, que você encontre a cruz de Cristo para que você possa mudar. E eu tenho certeza que você vai ver coisas tremendas da parte de Deus. A cruz de Cristo, ela me revela o amor de Deus, em primeiro lugar. Amém? Ela me revela a graça de Deus, a salvação. Ela me revela também o perdão e me revela a misericórdia de Deus. Esses 5 pontos nós encontramos na cruz de Cristo. É muito mais do que um evento na história. É a ação de Deus na nossa vida. Curve a sua cabeça nesse momento, por favor. Eu ajo com defesa porque eu não quero mais sofrer. Mas Deus hoje te dá a oportunidade de você ser curado. Amém? Hoje é noite de cura, se você acreditar nisso. Se você acha que hoje você precisa, e você concorda que precisa de um trabalho de Deus na sua vida nessa noite, eu quero pedir a você que coloque a sua mão no seu coração onde você estiver. Eu estarei orando para que Deus visite você, para que você receba a cura em nome de Jesus. Se você precisa de cura, coloque a sua mão no seu coração. Nós vamos orar. Se há algo dentro de você que precisa ser tratado por Deus, então coloque na presença do Senhor nessa mão. Aleluia.
Senhor, nos apresentamos perante Ti, porque falhos somos e pequeninos, pecadores, cometemos erros, ó Deus, e no processo da nossa vida somos treinados, ó Deus, a sermos melhores, mas muitas vezes falhamos nas nossas atitudes. A cruz de Cristo foi o grande balizador e é o balizador para a nossa vida. Se encontrarmos a cruz, encontramos a salvação, a graça, o amor, o perdão e a misericórdia. Nessa noite, Senhor, ajuda-nos a sermos tratados. O nosso interior precisa, Senhor, de uma mudança. Não aceitamos mais como vivemos hoje. A dificuldade que enfrentamos, Senhor, para sobreviver. Que nessa noite haja uma mudança radical. Que possamos sair daqui apropriados da Tua bênção. Possamos crer pela fé que a nossa história muda hoje. Que trarei à memória as promessas de Deus para a minha vida. E que caminharei em direção à cruz, porque ela me dá esperança. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada a nós. Que possamos encontrar o deleite em Ti. A Tua palavra, Senhor, possa mudar nosso interior. Em o nome de Jesus. Amém. Olha para o seu irmão e diga assim: conte comigo nesse processo da vida. Eu sou corpo contigo. Fala para o seu irmão aí: sou corpo contigo. Estamos juntos. Em nome de Jesus. Amém?